Olá! Certa ocasião, Jesus estava falando por parábolas e quando ficou no momento final ali, alguns, juntamente com os discípulos, começaram a perguntar para Jesus. Isso está relatado em Marcos capítulo 4, a partir do verso 11, verso 10 até o 12, que diz assim, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto com os 12 a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem, para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e Deus os perdoaria. Quando a gente lê esse texto, parece que Jesus não queria dar o perdão para determinadas pessoas. Parece que Jesus não queria perdoar pecadores. Como que a gente entende esse texto de Marcos capítulo 4, a partir do verso 10? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa que tem respondido às mais diversas dúvidas bíblicas que chegam aqui no programa. Respondidos à luz da Palavra de Deus, e quem está na mira para dar a resposta que você, telespectador, precisa é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Graças a Deus estamos em mais um Na Mira da Verdade. Com você, amigo telespectador, temos a convicção de que este programa pode impulsionar você a estudar mais ainda a Bíblia. Por isso, além das respostas, oferecemos alguns cursos bíblicos para você, gratuitos, e esperamos que mais uma vez a sua pergunta seja respondida e que você tenha o interesse despertado pela Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência e esperamos que você volte mais vezes, caso esteja assistindo pela primeira vez. Muito bem, eu quero mandar um abraço muito especial aos nossos telespectadores que estão ligadinhos aqui no programa Na Mira da Verdade, aqui na Novo Tempo, das mais diversas formas. Você que nos assiste em TV aberta aí na sua cidade, tem o canal da Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe do programa, mande a sua dúvida pra gente. Você que nos assiste pelos canais de TV paga, Sky, Net, Oi, Claro, Vivo, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado. E a você também que nos acompanha pelas parabólicas. Você que está, quem sabe, em um lugar distante da cidade, aí, mas você tem o sinal da TV Novo Tempo pela parabólica. Eu queria aproveitar e dar um recadinho para você. Logo, logo, em breve, as parabólicas, o sinal que estão disponíveis nas parabólicas, naquelas antenas grandes, vai ser desligada. E você precisa se preparar aí para fazer a troca do seu equipamento e você vai continuar tendo o sinal, só que de uma outra forma, daquelas anteninhas pequenas. Sabe aquelas anteninhas tipo da Sky, da Oi, sabe? Só que vai ser para essa parabólica que você tem aí em casa. Então, se prepare aí para que, acho que vai ser em setembro, o sinal das TVs por parabólica será desligado. Então você tem que já fazer o preparo aí de trocar a sua antena, trocar o sistema de você receber o sinal para que você continue recebendo aí onde você está, seja num sítio, seja numa cidade que não tem canal aberto e que você assiste pelas grandes parabólicas. Se prepare aí que logo, logo vão ter mais informações para que você possa trocar o seu sistema e continuar recebendo o canal da Novo Tempo, tá bom? Muito bem, nós abrimos o programa de hoje, professor, falando sobre um texto ali de Marcos 4, que Jesus fala uma coisa ali que acaba trazendo algum tipo de questionamento, viu, professor? Porque aparentemente ele está dizendo ali que
ele até fala em parábola para que aqueles que não fazem parte do reino não entendam. Porque se eles entendessem, eles seriam perdoados. Aí a gente fica pensando, o que é isso? Como é que Jesus me fala uma coisa dessa aí? Aparentemente, ele não queria dar o perdão para determinados tipos de pessoas? Como é que a gente explica esse texto? Quem mandou foi a Maria Aparecida Araújo. E ela disse assim, professor, gosto muito desse programa, tira muitas dúvidas. Tem uma pergunta sobre Marcos 4,12. Em um trecho, Jesus fala para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus não queria que as pessoas se convertessem? Pesca a minha pergunta aí. Sua pergunta não só foi pescada, como abriu o programa de hoje, o Maria Aparecida. Professor, como é que a gente explica isso? Realmente, Tito, esse texto parece contradizer, por exemplo, Lucas 19:10, que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Parece contradizer 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nós percebemos que a salvação na Bíblia é oferecida de forma universal. Não cremos no universalismo, obviamente, que ensina, no fim das contas, a salvação de todos. Não é isso que a Bíblia ensina, porque muitos não vão aceitar a salvação. Mas ela é oferecida de forma universal. Tanto que em João 3,16 é dito, Deus amou ao mundo, não amou só os predestinados, isso não está no texto. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é oferecida de forma universal. Então isso parece ser contrário ao que está em Marcos capítulo 4, 10 a 12. Porém, quando fazemos uma análise do relato paralelo no Evangelho de Mateus, nós compreendemos por que Jesus disse no verso 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. No relato paralelo de Mateus capítulo 13, nós vamos obter um esclarecimento. Por que as parábolas acabavam gerando esse tipo de postura, ou seja, o indivíduo acabava ficando mais duro ainda. Aqui em Mateus 13,15, no relato paralelo, é dito o seguinte, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Tanto aqui em Mateus 13,15, quanto em Marcos 4, 11 e 12, o texto como base é o texto de Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Ali Deus incumbiu Isaías de dar uma mensagem muito forte, né, tanto ao rei Acás quanto ao povo de Deus. E o rei, ele estava confiando, ele estava querendo fazer uma aliança com a Síria, e ele estava confiando mais na Síria do que na aliança com Deus. E aí você vê que a pregação de Isaías ia tornar o povo ainda mais insensível por causa do quê? Não porque Deus os endureceu, mas porque a condição espiritual deles estava tão decaída que quanto mais Isaías falasse, pior os rebeldes ficariam. Mesmo que ali em Isaías vejamos que ao final Deus tinha assim a esperança de um remanescente ser salvo ali no final do capítulo 6. Tendo como pano de fundo Isaías 6, nós podemos entender aqui Marcos 4, 11 e 12 com Mateus 13, 15. Deus sempre esteve disposto a salvar todo pecador, mas há pecadores que por rejeitarem os apelos divinos ao longo da vida, eles chegam num nível de endurecimento tal que quanto mais Deus envia uma mensagem, pior este pecador fica. Deus não endurece-o ou piora-o de forma direta, mas é de forma indireta. E o próprio fato de Deus continuar indo atrás deste pecador demonstra o seguinte paradoxo. Ao mesmo tempo em que o juízo de Deus é irrevogável, mas no
no intervalo entre a sentença e a execução, Deus ainda dá a oportunidade para o indivíduo se arrepender. Então isso acontece muito no texto bíblico. Então Jesus, o que aconteceu? Muitos que ouviram Jesus eram como o faraó no Egito. Você lembra que quanto mais milagres Deus mandava, pior faraó ficava? Deus acabava de uma forma indireta, não direta, né? Porque se Deus endurece um pecador diretamente, Deus é o responsável pelo pecado. E aí não tem muita diferença entre ele e o diabo, não é? Agora, de forma indireta, quando Deus acaba apelando cada vez mais a um coração rebelde, esse coração vai se rebelando cada vez mais se ele não permitir que o Espírito Santo entre neste coração. Então o faraó aconteceu isso com ele. Quanto mais sinais Deus enviava, pior ele ficava. Então muitos pecadores acontece exatamente isso. Ficam piores porque Deus atua para ajudá-los a se converterem, mas eles estão num estado de rebelião tão grande que acabam se endurecendo ainda mais. E para finalizar, que as parábolas não tinham o propósito de não salvar as pessoas, mas de convertê-las, mesmo que elas continuassem se endurecendo. Você olha, por exemplo, aqui no final de Marcos, no capítulo 4 mesmo, versos 33 e 34. Aqui é dito o seguinte: e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então, se as parábolas eram escolhidas, não é, de acordo com a capacidade do ouvinte, isso revela uma preocupação de Deus de se fazer entender, ok? E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, todo aquele que a princípio não entendesse uma parábola, que tinha como propósito facilitar a compreensão, porque Deus a escolhia, Cristo a escolhia, de acordo com a capacidade dos ouvintes, mesmo que alguém não entendesse, se procurasse Cristo em particular, ele poderia compreender a mensagem revelada. E aquele que era mais duro, aquele que era duro de coração, acabava se endurecendo, porque ele rejeitava o ensino, não procurava Cristo no particular para aprender, e o seu estado de rebelião se tornava ainda pior. Então é importante analisarmos esse contexto um pouquinho mais amplo para percebermos que Deus realmente é amor e que Ele dá oportunidade de salvação para todos, mesmo que todos, infelizmente, não venham a aceitar. O programa está apenas começando e para você participar, você pode mandar as suas dúvidas para o nosso SMS. Veja só, não é o WhatsApp, é SMS, as mensagens aí do seu smartphone. O nosso número é 12 981510101. Eu recebo na hora aqui. Você pode também usar as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e você pode participar aí fazendo a sua pergunta. Chegou aqui pelo nosso SMS a pergunta do Luiz, ele é lá da Vila Mariana de São Paulo, e ele diz o seguinte: eu sou católico e lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 1 até o 39, quando fala ali da crucifixão de Jesus, né? Paixão de Cristo, segundo Marcos, Jesus falou: Eloi, Eloi, até anotei, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me abandonaste? A pergunta dele é a seguinte: por que o pai abandonou o filho? Foi isso mesmo que aconteceu, professor? Deus abandonou Jesus ali a ponto dele dizer: Senhor, por que me abandonaste aqui? É isso mesmo? Muito boa pergunta. Deus não abandonou a Cristo, mas Cristo sentiu isso. E isso foi real. Por que, você pergunta? Bom, Cristo estava aqui sendo crucificado. Ele estava enfrentando uma grande dor física, emocional e também espiritual. Por quê? Um texto que vai nos ajudar a entendermos o porquê que Cristo sentiu isso, Isaías capítulo 53. Versículo 4, falando do Messias e do seu sofrimento na cruz, olha o que diz aqui: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está o detalhe. Na cruz, Cristo assumiu a culpa pelos pecados de toda a humanidade. E o que o pecado faz entre um ser e Deus? Isaías 59:2 diz que o pecado causa uma separação entre o pecador e Deus. Cristo não se tornou pecador, ele recebeu a culpa da humanidade. E como ele recebe a culpa de toda a humanidade e o pecado causa separação entre o pecador e Deus, ao receber a culpa da humanidade, o inocente Jesus sentiu uma eterna separação entre ele e Deus Pai. Então Cristo experimentou algo extremamente forte, não tem como explicarmos isso. Após ali, a volta de Cristo, quando ele terminar a sua obra de intercessão e de juízo, e todo o pecador tiver de olhar para Deus, ele vai experimentar algo desta eterna separação de Deus por ele ter rejeitado a Cristo como seu Salvador, como por ter rejeitado aquele único caminho que poderia conduzi-lo a Deus. Aquele único que com a sua justiça pode transferir uma justiça perfeita a cada pecador. Então muitos, quando Cristo voltar, estarão, diríamos assim, nus em relação à justiça de Cristo. Não estarão vestidos com a justiça de Cristo e vão sentir isso. Tá? Então Deus não abandonou Jesus, mas como ele assume toda a culpa da humanidade, ele sente essa eterna separação de Deus. Muito bom, professor, muito bom. Olha, hoje é um daqueles dias em que o programa tinha que ter mais horas aí, porque tem tanta pergunta, tanta gente participando. Obrigado pela sua participação aí, você que está conectado com o nosso Facebook, mandando pergunta. Tem a pergunta aqui do Alexander, o Xande, ele pergunta o seguinte: boa noite, eu sou grande fã desse programa e a minha família também. Obrigado pela sua participação, viu? A minha pergunta é: qual a diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo? Professor, pentecostais e neopentecostais, existe uma diferença aí? Existem algumas diferenças, mas quanto a estilo de culto, doutrinas não tem uma diferença assim significativa que possamos dizer. Pentecostal, né, aquele cristão protestante que tem como base para a sua experiência religiosa o Pentecostes, de Atos capítulo 2. Aquele momento em que ocorreu a festa do Pentecostes, em que judeus de vários lugares do mundo, da parte do mundo, se reuniram em Jerusalém. E aí os discípulos, em torno de 120, receberam o dom de línguas. Então o pentecostal é caracterizado por isso. Ele tem como base do seu ministério, de sua doutrina, de sua experiência religiosa e de fé, a descida do Espírito Santo sobre o Pentecostes. Neopentecostalismo é uma espécie, como diz o nome neo, um novo pentecostalismo. Né? E aí é caracterizado o quê? Um estilo de culto. Não que o pentecostalismo não tenha um culto mais emocional, mas o neopentecostalismo é mais emocional ainda, ok? Então, uma utilização exagerada de certa instrumentalização. A igreja já não tem o mesmo estilo tradicional, mas costuma ter também uma ênfase mais na emoção do que na palavra de Deus. Então, seria um pentecostalismo mais moderno. E você vai perceber que há cristãos pentecostais mais tradicionais, que são os pentecostais propriamente ditos, neopentecostais que já não são tão tradicionais. E igrejas neopentecostais, algumas delas também, são caracterizadas, não todas, obviamente, pela teologia da prosperidade, algo que é diferente do que ocorre no meio pentecostal. Muito bom, muito bom. Nós vamos para um breve intervalo, mas aproveite o intervalo, faça uma pergunta, uma questão, manda para a gente volta já já.
Muito bem, já estamos de volta e eu queria aproveitar e dizer para você que durante todo esse mês nós estamos promovendo a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz. Essa revista ela é voltada toda para a parte das emoções. Se você quer saber mais sobre depressão, vencendo compulsões, psicossomática, corpo e mente juntos, controle emocional, olha só os temas que a revista Esperança Mente Feliz tem. Saída para a ansiedade excessiva, por que eu estou tão triste assim, perdoar, cura, tantos temas fantásticos que você pode estudar e ainda tem sempre um questionáriozinho para você responder e aprender mais sobre esse assunto. Hoje nós estamos vivendo em momentos onde todos nós, muitas vezes, passamos por problemas emocionais. E a Novo Tempo, preocupada com tudo, de uma forma holística do ser humano, a mente, o espírito, nós preparamos esse material para você. Então peça agora mesmo, você pode ligar agora se você quiser. O nosso número é 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação, fazer um cadastro para que você possa receber gratuitamente essa revista aí na sua casa. Então peça agora mesmo. Você não vai pagar nada por isso. Graças ao projeto Anjos da Esperança, você pode ter esse material que a Novo Tempo oferece gratuitamente aqui, tá bom? Então peça hoje mesmo, Revista Esperança Mente Feliz, uma excelente literatura, um guia de estudos, na verdade. Você vai aprender muito sobre essa questão da mente, dos sentimentos, e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você, tá bom? Muito bem, participe também aqui do Na Mira da Verdade, mandando as suas dúvidas através do nosso SMS, o número é 12 981510101. A gente recebe a sua dúvida aqui na hora, você pode, lembrando que não é pelo WhatsApp, é pelo SMS, as mensagens aí do seu smartphone. Você pode mandar também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, o nosso Instagram, @namiradaverdade. Tem uma pergunta que chegou aqui no nosso Instagram, quem mandou foi o Ademar Ferreira. Ele diz o seguinte: boa noite, irmão Tito e Leandro. Me chamo Ademar, sou da Igreja Universal aqui em Fortaleza, no Ceará. A minha pergunta é: a política é muito importante para manter a porta da igreja aberta, mas é certo misturar política com religião? Se não, por que a Bíblia fala sobre José de Arimateia, por exemplo, José do Egito? Eles são exemplos de política. Afinal, política e religião podem ou não podem se misturar? Professor Leandro Quadros, como é que fica? Nós entendemos, o cristão deve dedicar-se a analisar as questões mais a nível macropolítico que político. O que eu quero dizer com isso? Quando você avalia a sociedade ou algumas pautas da perspectiva micropolítica, a tendência é você se tornar um partidário. E toda pessoa partidária, obviamente que quem está nessa área tem que ter um partido, não estou falando disso. Mas quem não está na área e se torna partidário, isso não é produtivo para uma discussão a nível espiritual especialmente. Então o que nós fazemos? Um cristão tem que analisar a macropolítica, ou seja, vou dar aqui um exemplo. Eu não devo deter-me num partido A, B, C ou D. Eu devo deter-me nas pautas propostas a fim de que eu possa perceber se aquelas pautas são ou não do interesse de Deus para a sociedade. Vou dar aqui um exemplo no Salmo 33:12. A mesma Bíblia que prega a separação entre igreja e Estado, por exemplo, em Romanos 13, 1-8, Paulo define qual é o papel do Estado, em Romanos 12, 18, o papel do cristão. Então, a mesma Bíblia que define a separação entre igreja e Estado, a Bíblia também diz no Salmo 33:12 que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, olha o ponto de equilíbrio. Não devemos pregar união entre igreja e Estado,
A relação mais saudável da igreja para com o Estado é uma relação de cooperação e não de domínio, mas ao mesmo tempo o Estado não está livre para ser ateu, diríamos assim, nos seus princípios, não está livre para viver contra os princípios, as leis naturais e espirituais de Deus. Então, olha o equilíbrio. Então, o cristão ele tem que, por meio do seu bom exemplo, do seu testemunho e até do seu voto, defender aquilo que é do interesse de Deus para a sociedade. E isso sem ser partidário. Deixe que aquele que está sendo um candidato escolha o seu partido. Agora, no caso nosso, a nossa ênfase tem que ser na pregação do Evangelho e, ao votarmos, pensarmos o seguinte: este candidato A, B ou C, ele defende interesses de Deus para a sociedade, desta forma estaremos sendo responsáveis, equilibrados e não nos meteremos em discussões que não são necessárias. Entretanto, em relação a pautas, sempre vai ser importante nos posicionarmos biblicamente, sem sermos partidários. Muito bem, olha só a pergunta do Paulo Anderson. Muito obrigado, Paulo, por você participar aqui do programa. Ele diz: boa noite, Tito, professor Leandro Quadros, sou da Umbanda e acompanho muito o programa. Minha dúvida é, onde estavam os apóstolos de Cristo no momento da crucifixão? Porque parece que a Bíblia não dá um destaque para algo que, ao meu ver, é muito importante. Teriam os apóstolos de Cristo abandonado Jesus no caminho do Calvário? Ou teriam sido repreendidos pelos soldados romanos para não se aproximarem e o fizeram para não serem punidos? Um abraço grande a vocês. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui, viu? Seja muito bem-vindo no programa Professor Leandro Quadros. A pergunta do Paulo é: onde estavam os apóstolos no momento em que Jesus caminhava para o Calvário, professor? E lá no Calvário? Meu irmão Paulo, obrigado por você acompanhar o nosso programa, né? Obrigado mesmo pelo seu carinho. Aqui, meu irmão, em Mateus capítulo 26, sugiro que depois você leia, mas eu vou lhe ajudar aqui nessa resposta, mas eu quero te dar referência para você comprovar na Bíblia e não simplesmente acreditar no que o Leandro disse, tá? Então, quando você lê aqui Mateus 26, a partir do verso 36, entre os versos 36 a 46, você vê que quando Cristo estava em um jardim chamado Jardim do Getsêmani, Jesus Cristo estava profundamente triste porque a sua morte se aproximava. Neste momento, os discípulos, apóstolos estavam com ele. Depois aqui dos versos 47 em diante, até por exemplo, os 56, você vê algo triste que acontece. Quando Jesus foi preso no jardim de Getsêmani, eles fugiram de medo. Realmente eles fugiram, abandonaram Jesus naquele momento mais difícil. Tanto que aqui no verso 56 de Mateus 26 é dito o seguinte: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Tudo isso referente, né, à prisão de Jesus, sua angústia e tudo mais. Então, os discípulos todos deixando-o fugir. Então, isto foi o que aconteceu. Cristo enfrentou sozinho, obviamente, acompanhado dos anjos, mas a nível humano, Cristo enfrentou esses momentos muito dolorosos sozinho, porque os seus discípulos, de acordo com Mateus 26, 56, acabaram fugindo. Muito bem. A nossa produção tem andado aí pelas cidades e tem procurado as pessoas para também terem a chance de fazer uma pergunta. E nós temos mais uma questão que foi pescada aí nas ruas. Vamos ver? José Gadilon, e eu gostaria de saber sobre o dízimo, a respeito do dízimo. Para quem eu vou dar, como que funciona os 10%, mas se eu posso ajudar alguma caridade, assim, com o dízimo. O que eu faço com o meu dízimo? Olha só, interessante a questão dele, hein, professor? Qual é a resposta que você pode dar baseando-se na Bíblia? Muito boa pergunta. Veja, biblicamente, o dízimo, ele tem um propósito muito definido no texto bíblico.
manter a obra de pregação do Evangelho. Vou ler aqui 2 textos rapidamente. Este é um assunto que acaba causando muita polêmica e de forma desnecessária, porque o assunto é tão claro no texto bíblico, mas, óbvio, algumas pessoas, infelizmente, acabam distorcendo a prática do dízimo, outras querem justificar o egoísmo, alegando que o dízimo foi abolido ou que era só para os levitas. Então, você vai encontrar pessoas com os mais diferentes tipos de argumentos. Olha só, professor, teve uma questão aqui também que chegou sobre esse assunto. Quem mandou foi o Milton Siqueira. Ele disse o seguinte: vi um pregador, ele até citou o nome do pregador aqui, né, Eli Soriano, dizer que o dízimo não é mais válido hoje em dia. Como que a gente aborda esse assunto? Eu acho que a resposta você está dando aí, né? Vai servir para essa também. Muito bom você ter apresentado isso. Ó, vamos começar então lendo aqui Malaquias 3, 8 a 10. Esse texto, eu vou ler um texto do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Vamos começar pelo do Novo Testamento, só para responder a primeira parte da pergunta. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele nos mostra que em alguns momentos do seu ministério, ele não fez uso desse sistema para a sua manutenção. Em outros momentos, na carta aos Filipenses, capítulo 4, ele recebe esse benefício, essa manutenção do evangelho por ofertas. Só que Paulo apresenta aqui uma verdade bíblica incontestável, de que mesmo ele na cidade de Corinto, não tendo feito uso disto que Deus designou para quem prega o evangelho, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele está citando o costume do dízimo no Antigo Testamento, que era para a manutenção dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que trabalhavam exclusivamente em benefício da vida espiritual do povo. Tá? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, quem ordenou foi o Senhor, ó, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. No verso 15, Paulo não quis se servir destas coisas, porque naquele contexto em que ele estava, num contexto pagão, para ele era melhor agir de outra forma. Depois você vê na carta aos Filipenses que ele é mantido pela igreja também. Então veja, aqui ele está fazendo uso da prática no Antigo Testamento. Tá? Você vai no Antigo Testamento, Números, livro de Números, por exemplo, 13, 16, você vê que o dízimo foi destinado para isso. Tá? Então é para a manutenção do evangelho. Por exemplo, é impossível a Novo Tempo existir se não for por meio do sistema de dízimos da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia e também pelas doações, que aí são doações, são coisas separadas, dos Anjos da Esperança. Por exemplo, não tem como você imprimir cursos bíblicos gratuitos para as pessoas, evangelizar sem dinheiro. As coisas no mundo funcionam assim. Tá? Então, o dízimo tem um propósito. Não é ajudar os pobres da forma como muitos querem ajudar. Envolve sim ajudar aos pobres, mas de uma outra maneira, evangelizando-os. Aí você diz assim, Leandro, mas se o pobre estiver com fome? Óbvio, o cristão tem que usar dos seus recursos, sim, para alimentar, ajudar aos pobres. Parte do seu pacto de ofertas deve sim ser destinado a isso, mas o dízimo não é para isso. Deus autorizou o dízimo para a manutenção do evangelho. E para finalizar, para não me deter muito, delongar, em Malaquias 3, 8 a 10, no verso 10 é dito que tem que levar-se o dízimo à casa do tesouro. O que isso significa? Era um compartimento no templo e que se guardava os dízimos para distribuir-se aos sacerdotes e levitas, aqueles responsáveis pelo culto. Ok? O que isso significa? O dízimo não pode ser administrado por nós. Deus incumbiu pessoas de administrarem o dízimo. Eu não posso dizer, por exemplo, o meu dízimo eu quero que seja usado aqui, ou o meu dízimo eu quero que seja destinado a um pobre. Não, eu não posso fazer isso. A Bíblia não me deu esta autorização. Imagine se cada um administrasse o dízimo do jeito que quisesse. Muitos aspectos da missão mundial ficariam totalmente comprometidos. Então Deus incumbiu pessoas para esta função.
Aí alguns alegam o seguinte, mas e se o indivíduo administrar mal e roubar o dízimo? Agora, porque ele vai para o lago de fogo, você também vai? Porque ele desobedece a Deus, você vai desobedecer também? Porque alguém administra um dízimo indevidamente, você vai agora roubar a Deus? Não tem lógica isso. A minha fidelidade a Deus não deve depender do comportamento de terceiros. E aí eu finalizo respondendo a pergunta se o dízimo é válido ou não hoje. Com certeza é válido. A pessoa que afirma que não é válido está desconsiderando, por exemplo, Malaquias 3, 8 e 9. Ali é dito que aquele que não dizimava, ele roubava a Deus. E eu pergunto, o roubo é uma prática só cultural ou é um princípio universal? Outra pergunta, uma prática considerada roubo no passado, o roubo deixa de ser roubo no presente? Não. Se não dizimar envolve roubo, é óbvio que um cristão que tem conhecimento do assunto e ignora, não estou falando da pessoa sincera que nunca ouviu falar sobre isso, mas aquele que tem conhecimento do assunto e ignora, à luz de Malaquias 3, 8 e 9, não sei o que estou dizendo, essa pessoa está roubando a Deus. E eu pergunto, ladrões que não se arrependem entrarão no reino dos céus, de acordo com 1 Coríntios 6, 9 e 10? Não. Então, se o não dizimar envolve um princípio, envolve transgredir um mandamento do decálogo que diz não furtarás, é óbvio que é um princípio válido para todas as épocas. Aí uma vez eu vi na internet também um indivíduo alegar que esse texto aqui de Malaquias 3 era só para os sacerdotes. Sinceramente, isso é uma demonstração de analfabetismo funcional ou de pouquíssima leitura do texto bíblico. Porque aqui no texto, Deus diz o seguinte, no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Não eram só os sacerdotes que roubavam a Deus em relação aos dízimos, na negligência do dizimar, mas a nação toda. Então tenha cuidado com certos argumentos retóricos, mas que não têm base bíblica nenhuma. Muito bem, muito bem. Professor, é o seguinte, olha só essa questão aqui. Boa noite, é a minha primeira participação e a minha pergunta é: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja será no último dia dos 7 anos da grande tribulação ou no último dia antes dos 7 anos? Meu nome é Paulo Roberto Gadelha. A igreja passará pela grande tribulação? Essa resposta você vai ter já já após o nosso intervalo. Não sai daí não, hein? A gente volta já. Estamos de volta e a questão que ficou em aberto aí do Paulo Roberto é a seguinte: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja será nos últimos dias dos 7 anos da grande tribulação ou no último dia antes dos 7 anos da tribulação? Professor, primeiramente, como que é essa questão, o que a Bíblia fala sobre esses 7 anos, 7 anos da grande tribulação? A Bíblia fala sobre isso? E quando que vai ser o arrebatamento e a ressurreição dos mortos? Veja, esta crença que este irmão apresentou é uma crença aceita por muitos irmãos sinceros, de que entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo há um período de 7 anos. E que nesses 7 anos vai ter uma tribulação, é isso? Vai ter uma tribulação, o domínio do anticristo, a igreja estaria já no céu e só após esses 7 anos Jesus voltaria. Uma das bases para essa teoria, obviamente, é Daniel 9, 24 a 27. Ali em Daniel 9 há a profecia das 70 semanas. 70 semanas de anos, são 490 anos. Só que o que acontece? Os teólogos dispensacionalistas que creem desta forma, eles separam as 69 semanas da 70ª. E a 70ª eles interpretam como sendo um período de 7 anos
entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. É um estudo, obviamente, bem aprofundado, bem detalhado, mas eu garanto para você, não tem base bíblica para isso, tá? Nós não temos na Bíblia a autorização para separarmos as 70 semanas. Esse é um primeiro ponto no qual não vou entrar agora, mas primeiro não temos base para isso. Segundo, muito boa sua pergunta, meu irmão, você é muito sincero e fez a pergunta muito bem feita. Em segundo ponto, a Bíblia não separa o arrebatamento da igreja da segunda vinda de Cristo. Isso aqui que é o mais importante dessa explicação para você. Enquanto que do dispensacionalismo, se separa o arrebatamento da igreja da segunda vinda por um período de 7 anos, a Bíblia não faz essa separação. Eu vou lhe mostrar aqui um dos textos sobre isso, para você perceber que é um evento só. Não há esses 7 anos de intervalo, tá? Vamos ver aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Uma observação, esse é o único texto que fala de uma forma mais clara de um arrebatamento. Só que olha como o texto apresenta esse arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja em que contexto os justos são arrebatados. Preste bem atenção nisso. Diz aqui que o Senhor volta ao som de trombeta. Trombeta indica que o evento da volta de Jesus e do arrebatamento é um evento audível. Não pode ser secreto. Então a volta de Cristo é acompanhada ao som de trombeta. Os justos são transformados, os mortos são ressuscitados, ou seja, eventos bem visíveis e não secretos. E aí, justos transformados, justos vivos por ocasião da volta de Cristo e justos ressuscitados são arrebatados juntamente entre as nuvens. Então olha que interessante, volta de Cristo ao som de trombeta, acompanhada da ressurreição dos mortos, acompanhada da transformação dos vivos e acompanhada do arrebatamento da igreja, tudo é um evento só. Não há este período de 7 anos entre uma coisa e outra. Então é muito importante, meu irmão. Até porque, né, professor, não teria sentido a igreja ser arrebatada, depois Jesus vir buscar, a igreja vai descer de novo? Como é que é isso? E vai ser levada novamente, né? Porque esse texto está falando que vai ser arrebatado na volta de Jesus. Sim, mas aí por causa dessa construção teórica, Tito, e de outros detalhes, né? Eles creem, por exemplo, que nesse período de 7 anos domina-se o anticristo, aí o evangelho é pregado para os judeus, e aí quando Jesus volta tem um número maior de pessoas para serem salvas. Então esse é um dos pontos, né? Okay. Mas o que nós percebemos? Não tem base bíblica para isso. Então é um evento só. Então é muito importante, meu irmão, você, não há dúvidas da sua sinceridade, da sua comunhão com o Senhor, mas é importante que você tenha uma crença correta sobre a volta de Jesus. Se você continuar crendo num arrebatamento secreto, quando Cristo voltar em glória e majestade, você vai estar despreparado para este evento. Isso é muito perigoso, tá? Então você precisa crer desta forma, que é um evento só, que é o arrebatamento da igreja não é secreto, ele não ocorre também antes da tribulação, isso é importante ter em mente. Se você ler, por exemplo, Apocalipse 7, versos 13 e 14, ali é dito que aqueles que estavam no céu vieram da grande tribulação. Ou seja, quando Apocalipse 3,10 promete que Deus vai nos livrar da tribulação, não é porque Ele vai nos arrebatar, é porque em meio à tribulação Ele estará conosco. Por isso que Apocalipse 7, 13 e 14 diz que eles vieram da grande tribulação.
E quando você vai para Apocalipse 13, você vê que aquela tribulação, aquele boicote econômico que os justos sofrem, eles estarão aqui na terra. E aí, ali vai se definir quem é realmente de Deus e quem vai aceitar o sinal da autoridade da besta. Ali o universo vai ter uma visão ainda mais ampla de quem realmente aceitou a Cristo. Então, eu recomendo, peça um dos estudos bíblicos da Novo Tempo para você estudar mais sobre a volta de Jesus. Você pode pedir agora mesmo, por exemplo, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Há uma lição específica sobre a volta de Jesus e outra sobre os sinais da volta de Jesus. Porque é muito importante, meu irmão, que você tenha a crença correta sobre a volta de Cristo para que você possa estar preparado quando o Senhor voltar. Porque se você crer de uma outra forma, ele vem de um outro jeito e aí você acaba sendo pego de surpresa. Não faça isso. Muito bem, essa aqui é a revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim, um guia de estudos completo para os dias em que vivemos. Você pode pedir agora também, viu? 0 operadora 12 21 27 3121. Peça agora, nós temos uma equipe ali para te atender e você já vai ter aí essa revista que o professor acabou de citar, tá bom? Muito bem, professor, olha só, eu tenho uma pergunta aqui de um parente seu, eu acho, hein? O nome dele é Gustavo Quadros. Olha aí, Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Ele diz o seguinte: sou de Nova Santa Bárbara, Paraná. A minha pergunta é a seguinte: as 7 pragas já podem ter começado ou seria eventos visto por todos de forma bem específica e cronológica? As 7 pragas pode já ter começado ou vai ser algo visto de forma específica e cronológica, professor? Biblicamente, as 7 pragas não começaram. Algumas pessoas, por exemplo, alegam, porque uma das pragas... O que são as pragas, primeiramente? As pragas são juízos de Deus sobre os ímpios. Esses juízos ocorrem pouco antes da volta de Jesus. O paralelo das 7 pragas são as 10 pragas que ocorreram no Egito. Olha que interessante, Deus enviou pragas, castigos sobre Faraó e sobre os egípcios por causa da escravidão para com Israel. E aí Deus livra o seu povo mandando pragas, juízos. Então este paralelo, as pragas que Deus vai enviar sobre o mundo pouco antes da volta de Cristo, tem esse paralelo com as pragas no Egito, como podemos ler lá em Êxodo, desde o capítulo 7 até o capítulo 12. Então são coisas literais realmente. Só que o que acontece? No contexto de Apocalipse, capítulos 15 e 16, essas pragas ocorrem pouco antes da volta de Cristo. Então nenhuma delas ocorreu ainda. E como você bem falou, elas são numa sequência. Então algumas pessoas, por exemplo, chegam a pegar uma das pragas que diz aqui que Deus derramou uma dessas pragas sobre o sol. Deixa eu ver qual delas que é. Vamos ver se é a quarta. Então, Deus derrama uma dessas pragas sobre o sol superaquece como punição aos ímpios. E aí as pessoas já falam, olha o aquecimento global. Uma tremenda bobagem. Esta praga aqui que vai cair sobre o sol, este aquecimento global, ele é inverno perto do que vai acontecer quando Deus enviar esse juízo sobre os ímpios. Será tão forte esse juízo que aqui em Apocalipse 16, 9, é dito que quando os homens se queimam com intenso calor, blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependem para lhe dar glória. Então veja, é um momento em que a humanidade está tão rebelde contra Deus, que mesmo recebendo este juízo, não vão se arrepender. Então são eventos que ocorrem numa sequência, você pode ler Apocalipse 15, 16, e que antecedem a segunda vinda de Cristo. Então nenhuma das pragas do Apocalipse caiu até hoje. Quando isso acontecer, nós podemos ficar muito felizes, porque quando cair a primeira praga do Apocalipse, o que isso indica? Que Jesus está voltando, porque ele já terminou a sua obra de intercessão no santuário celestial,
Todos os casos já foram decididos, porque as pragas são juízos sobre ímpios, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Então, quando cair a primeira praga do Apocalipse, isso já indica que a volta de Cristo está ali mesmo às portas. E quem é um filho de Deus não precisa ter medo das pragas do Apocalipse. Assim como no Egito, todos os israelitas que creram em Deus foram protegidos, não foram afetados por nenhuma praga sequer. Todo aquele que ama Jesus Cristo, que o aceitou como Salvador e que permaneceu fiel a Ele e a sua palavra nos últimos dias, não precisa temer praga nenhuma. Podemos aplicar para os justos dos últimos dias o que está aqui no Salmo 91, né? Que é um salmo muito conhecido por muitos cristãos e até por não cristãos, né? Pessoas que amam a Bíblia. No Salmo 91, no versículo 10, é dito o seguinte: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, o que a Bíblia promete é que esses juízos finais não precisam preocupar aos justos, apenas aqueles que realmente ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Muito bem, professor. Nós temos ainda 3 minutinhos. Olha só essa pergunta do Juliano pelo Facebook. Fale sobre Apocalipse 1:10. O dia do Senhor ali é mencionado no grego, koiné. É domingo e, inclusive, tem pastores adventistas que ensinam essa verdade. Acredito, como eles, que o domingo ali mencionado faz referência ao 7º dia. Portanto, sábado e domingo são 2 termos bíblicos para o 7º dia. É isso mesmo? Abraço. Pega essa, Tito. Duvido, pois então sua pergunta está na mira. E aí, professor? Sábado e domingo são mencionados na Bíblia sendo paralelos ao 7º dia, aí é isso? Muito boa pergunta. Veja, mesmo que no grego koidê, a partir de alguns padres da igreja, o termo dia do Senhor, que no grego é kuriake hemera, tenha se referido ao domingo, temos que fazer uma pergunta. Kuriake hemera, nos dias de João, era o domingo? Não, definitivamente não. Você começa a perceber algo mais convincente relacionando o domingo ao dia do Senhor a partir do século II. Só que João escreve aqui no final do século I. Como que João considerava o domingo? Isso aqui é importante. Se você for para o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 1, e também no verso 19, João chamava o domingo apenas de primeiro dia. Ele não atribuía santidade ao domingo. E se considerarmos que a Bíblia de João era o Antigo Testamento e que ele era um judeu cristão, e que em Isaías 58, versos 13 e 14, Deus chama o sábado de meu santo dia, é impossível que kuriake hemera no final do século I seja domingo. É sábado e não tem conversa. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o programa de hoje, mas a semana que vem a gente se encontra novamente, não é, professor? Se Deus quiser. Deus te abençoe. Tito, obrigado por trazer as perguntas. Obrigado a você, telespectador, por sua companhia. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, né? Como eu sempre digo, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!